Estamos ao vivo, então agora tá tudo certo, eu acho. Galera, boa tarde. Estamos aqui hoje com a Karina Alves, do Projeto Literatura Acessível, professora Alan Damasceno. Vamos falar hoje sobre literatura acessível, histórias para inclusão. Aqui mais uma live do projeto ASINC, né? Acessibilidade Curricular e Projeto Incluir, nos nossos diálogos sobre inclusão. Primeiro eu gostaria de agradecer a Karina e ao professor Alan por estarem aqui com a gente hoje, ao Gabriel também, nosso intérprete, a Vânia, que vai vir depois também, para ajudar a gente no trabalho, tornar a discussão mais ampla, mais acessível para todo mundo. Nós vamos deixar a palavra com os professores daqui a pouco, mas eu gostaria antes só de fazer uma apresentação. Então, o professor Alan, ele é professor associado do Instituto de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele está vinculado institucionalmente ao Departamento de Educação do Campo, Movimentos Sociais e Diversidade, e é fundador e coordena o Laboratório de Estudos e Pesquisa em Educação, Diversidade e Inclusão, que é o LEPED, e a sua orientanda, que é psicóloga, escritora, idealizadora do projeto Literatura Acessível, mestre em Letras e Ciências Humanas e doutoranda em Educação pela UFRJ. Então, boa tarde, pessoal. Obrigado por estarem aqui com a gente hoje. Eles pediram para a gente não falar muito do currículo, mas é porque é um currículo muito bonito, muito extenso, tá? Diga-se de passagem aqui. Então, pessoal, a palavra está com vocês aí. Então, Gabriel, muito obrigado aí pelo convite. Vou fazer a sua audiodescrição, que você esqueceu. Então, Gabriel Neri é um homem, né, de pouca idade, talvez 20 e poucos anos, muito jovem, um rapaz bonito, de barba densa, grande, castanha escura, pele bem clara, ele tem, né, uma cor de pele bem clara, provavelmente cabelos longos, porque o cabelo parece que está preso. Ele veste uma blusa de cor clara, provavelmente branca, e ele se encontra nesse momento num ambiente cujo fundo é cinza para contrastar com a imagem dele. Prazerzão, Gabriel, te conhecer. Agradeço o convite aí à professora Milene, do Núcleo de Apoio à Inclusão da UFJF. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou me audiodescrever, Alan Damasceno, um homem branco, de meia idade, cabelos castanhos escuros, bem curtos. Eu uso óculos. Nesse momento eu estou com óculos de armação preta, de formato quadrangular. Tenho sobrancelhas pretas, grossas, olhos castanhos. Uso barba um pouco mais curta que a do Gabriel. Da Gabriel um pouco maior, mais densa. A minha barba é bem curtinha, bastante empratecida, muitos fios brancos. A idade chega para todos e todas. Eu visto uma blusa branca e me encontro num ambiente que é um ambiente, de fato, eu sempre dialogo nesse período do isolamento social, da pandemia, que é o meu escritório, que ao fundo nós identificamos uma parede branca e na lateral algumas almofadas em tons de preto, cinza e branco, fazendo uma composição aqui, porque eu tenho um sofá-cama aqui nesse ambiente. Obrigado, Gabriel. Vou passar a palavra para a querida Karina Alves. Olá, boa tarde a todos e todas, tudo bem? Meu nome é Karina Alves, estou aqui hoje para falar um pouco do projeto Literatura Acessível. Agradeço aí Gabriel Neri, Gabriel Martins e meu queridíssimo orientador, Alan Damasceno. Mais uma tarde aqui juntos. Então, é tanta coisa para falar, Gabriel, que eu nem sei por onde começar. Mas eu pensei em fazer uma trajetória pela linha do tempo, tá? Vou tentar dizer aqui um pouquinho como que começou esse projeto. Você faz audiodescrição, Karina? Na realidade... Karina, audiodescrição? Ih, a audiodescrição, esqueci, gente. Depois, se você quiser, faz a do Gabriel Martins, ou eu faço, aí você vê o que você acha melhor aí, tá bom? Tá, obrigada, Alan, tinha esquecido. Então, sou uma mulher de pele branca, tenho 41 anos, estou com os cabelos soltos, cabelos longos, castanhos claros, estou vestindo uma blusa amarela, tenho uma tatuagem aqui, que é um coração vermelho no meu ombro esquerdo, estou com um óculos verde, estou no meu escritório sentada numa cadeira preta, a parede é cinza, bem clarinha,
tem um quadro no fundo, que tem um livro envelhecido e uma máquina de escrever, e tem uma mesinha com algumas plantas e um quadro vermelho escrito "Eu crio", na realidade eu creio num mundo melhor, mas é "eu crio", porque tem um X na letra E. Tá bom? E Gabriel, vou fazer então a do Gabriel, Alan. Já estou aqui, né? Gabriel Martins é um homem moreno, mais ou menos 33 anos, 35, por aí. Usa um óculos preto, está usando um headphone também na cor preta, com 2 fiozinhos descendo aqui pelo pescoço. Usa uma camiseta azul marinho. Ele está num espaço que tem uma parede branca e tem um quadro bem colorido atrás dele, com imagens meio geométricas, né? Em verde, azul, azul claro, lilás, rosa, amarelo, enfim, bem colorido. Ok? Então, vamos lá. Como que começa esse projeto? Estou animada, já vi que o chat aqui ó, tem bastante gente. Então, começou lá no meu mestrado. Tá? Eu fui fazer mestrado em Letras e Ciências Humanas, nunca tinha estudado letras na realidade. E aí comecei a me familiarizar um pouco mais. E quando eu fui fazer a defesa da minha dissertação, uma das professoras da banca, queridíssima, Márcia Campeão, que também é professora da UFRJ, ela perguntou para mim, eu contei 10 histórias de pessoas com algum tipo de deficiência que se reinventaram através do esporte. Eu sou psicóloga e sempre trabalhei com a psicologia dentro do campo esportivo, tá? Sempre trabalhei com paradesporto, fui psicóloga da Seleção Brasileira de Bocha, enfim, trabalhei com futebol para amputados, com basquete em cadeira de rodas, com natação, várias modalidades. Percorri por várias modalidades, trabalhei com dança sobre rodas também. E aí, para o mestrado, né, para o trabalho de mestrado, minha pesquisa foi estudar a identidade social de pessoas com deficiência. E aí, meu trabalho foi a ressignificação de identidade social através do esporte. Então, eu resolvi contar 10 histórias de atletas da modalidade atletismo. Ok, fui lá e contei as 10 histórias, pesquisei, enfim. Quando eu fui apresentar o meu trabalho, eu me preparei para todas aquelas perguntas mirabolantes que a gente sempre acha que a banca vai perguntar, né? Qual o autor? Por que você escolheu esses autores? E por aí fui. Toda nervosa, preocupada com os autores. E essa professora, muito sutil, perguntou, muito sensível, né? Perguntou, o que você vai fazer com essas 10 histórias, Karina? Aí eu, não sei. Eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado no pós-pesquisa, né? Eu tinha pensado apenas na pesquisa. Vou fazer isso aqui, estou pesquisando isso e vou apresentar isso. Não tinha pensado no depois. E aí ela falou, você precisa pensar... Aí eu falei, eu não sei, eu não pensei nisso. Ela falou, você precisa pensar nas crianças. Aí eu falei, caramba, pensar nas crianças. Ela falou, não deixa essas histórias dentro de uma gaveta. Essa pesquisa não pode simplesmente ir para a gaveta. Aí tudo bem, eu tinha pensado até em publicar um livro da minha pesquisa de mestrado. Mas tinha só pensado, né? Não tinha programado nada, tinha passado pela minha cabeça. E aí, quando ela falou para eu pensar nas crianças, eu já saí de lá, a Ariana que sou, né? Inquietíssima, pensei, gente, o que eu vou fazer? Como que eu penso nas crianças? Eu não trabalhava com crianças, eu trabalhava com jovens e adultos. E eu falei, o que eu vou fazer com criança? Eu nem trabalho com criança. E aí eu falei, bom, se eu estava pensando em livro, por que não livros infantis? E aí tudo começou. Eram 10 histórias, né? Quer dizer, são 10 histórias. Hoje estamos na 5ª história, tá? Tem 5 livros publicados. Naquele ano, que foi 2014, eu publiquei a primeira história, que foi A Menina que Perdeu a Perna. E aí eu falei, é um projeto piloto, vou contar essa história para ver se o público gosta, como é que vai ser. E aí eu lembro como se fosse hoje, foi um domingo, eu fiz um lançamento aqui no Rio de Janeiro, numa biblioteca, não, numa livraria bem famosa que tem, lá em Ipanema, só que choveu muito, muito, chovia muito, torrencialmente. Eu falei, gente, não vai ninguém, vai ser um horror.
Eu falei, tudo bem, né? Mas eu vou lançar. Cheguei lá, estava lotado, tinha muita gente. Aí eu fiquei super animada. Enfim, e aí as coisas foram caminhando. Esse projeto, que era inicialmente um projeto piloto, para ver o que ia acontecer, se o público ia gostar, se realmente faria sentido, né? Eu contar essas histórias para as crianças, começou a fazer sentido. Foi essa a primeira história. Ok. O que eu fiz? Lancei, e aí começam as pessoas, aí os diálogos começam a acontecer, né? Então, as escolas começaram a me convidar para ir contar história. Eu falei, gente, mas eu nunca contei história na vida. Tudo bem, mas eu também sou atriz de formação, sou atriz e psicóloga, porque eu nunca falo do teatro. Aí eu falei, já que eu sou atriz, então eu vou contar história, né? Tá bom, vou contar história. Comecei para a escola a contar história, conversar com professores e dialogar com os alunos, né? Apresentar essa história para as crianças. Aí que eu comecei a entrar em contato com as crianças. E aí foi encantador, porque o mundo infantil, ele é um encanto, né? Ele é lúdico, ele é colorido, e aí eu fui reunindo muito material. Eu tenho cartolina, eu tenho vídeo, eu tenho desenhos, que aí as crianças, nas contações de histórias, eu fui propondo várias atividades, e elas foram colorindo, pintando, desenhando. Aí eu comecei a entender também como que as crianças representam e entendem essa questão da deficiência, enfim. Aí aquilo tudo eu fui guardando. Isso foi 2014, 2015, 2016 foi ano olímpico e paralímpico, Rio 2016. Aí as pessoas começaram a falar, tem que ter um livro para lançar nesse ano, Aí eu falei, tá bom. Aí fui lá e lancei mais um livro. Foi o menino que escrevia com os pés. Tá? E aí eu comecei a viajar aqui nas histórias, né? Esse é um menino que perde os 2 braços, enfrenta todas as dificuldades para poder se adaptar na escola, na vida, e tudo passa pelo esporte. Todos os livros, todas as histórias, as pessoas sempre utilizam da ferramenta esporte para se reinventar, né? Para dar aquele suspiro de uma nova vida. Aí tá, como era ano olímpico e paralímpico, eu foquei também no esporte, então ele pratica várias atividades, natação, e aí se encontra, pratica paracanoagem. Na realidade, eu fui reunindo também, as histórias não são fidedignas da minha dissertação de mestrado, porque eu fui colocando outras experiências que eu também já estava vivenciando naquele momento, aí eu não deixei de colocar, claro. E isso foi 2016. Aí, em 2016, teve o grande evento do ano olímpico paralímpico, a gente teve um evento de acessibilidade internacional, que foi um congresso, que na realidade foi esse congresso que perguntou, a gente quer muito te convidar para falar no congresso, mas a gente queria que você tivesse um livro novo. Aí, por isso que eu lancei esse livro. Falei, tá bom, vou produzir. Aí, produzi mais um livro. Aí, fui para o congresso. Lá nesse congresso, que foi na Biblioteca Parque, aqui do Rio, ela é uma rede, a Biblioteca Parque. E ela falou assim, a gente também tem Biblioteca Parque na Alemanha, na França, e eu estava com uma viagem marcada a trabalho para a Alemanha. Aí eu falei, então eu vou lá. Se você me indicar, eu vou lá, para poder conversar com eles lá também. Quem sabe a gente não coloca livros lá, acessíveis, né? Aí fui, a biblioteca da Alemanha me recebeu, a da França não consegui. Aí na Alemanha, aí começa também uma outra história, que é esse projeto, ele é dividido em 2 vertentes, que é o multiformato e o multilinguismo. Então, quando eu fui para essa viagem, eu fui para um congresso em Portugal, lá em Leiria, que é um grande parceiro nosso hoje do nosso projeto Literatura Acessível, que é um nosso parceiro lá no LEPED, que é o nosso laboratório de pesquisa. E aí, em Portugal, eu aprendi o multiformato. Lá eu cheguei no congresso, e aí conheci também a Biblioteca José Saramago, que fica dentro da universidade. Deixei alguns livros lá, conheci o CRID, que é um Centro de Referência em Inclusão Digital, que hoje é até aniversário da coordenadora. Grande beijo, Célia Souza, nossa parceira. E aí lá eu aprendi que tinha pictograma, tá? Que eu não conhecia, que é uma linguagem através de desenhos, que eu vou mostrar para vocês. Que é isso aqui, ó. Então, a gente conta o livro também através de desenhos para contemplar
pessoas com deficiência intelectual, alguns tipos de especificidades, e também para as pessoas que não têm deficiência, isso é muito importante. Quando tudo começou, o que eu pensei? Na realidade, é literatura acessível, porque a acessibilidade é um grande desafio hoje, né? Então, quando a gente pensa em escola, acessibilidade é um desafio. Quando a gente pensa em mobilidade urbana, acessibilidade é um desafio. Quando a gente pensa em comunicação, acessibilidade é um desafio. Quando a gente pensa em linguagem, quando a gente pensa em tudo, né? Acessibilidade é um grande desafio. Embora a gente tenha um marco legal, que é a Lei 10.098, 10.048 de 2000, ou seja, tem 20 anos, a gente ainda assim está aqui hoje falando sobre literatura acessível, que é um recorte de tudo que a gente pode pensar em termos de acessibilidade. Né? Se a gente pensar em acessibilidade arquitetônica, a gente está aí, ó, né? Estamos defasados, né? A gente vê o tamanho da dificuldade que as pessoas têm, não só pessoas com deficiência, mas pessoas, né, grávidas, obesos, idosos, que precisam de espaço. Fala que a acessibilidade é espaço. A gente precisa de espaço. Né? Enfim. Então, lá em Portugal, aprendi o multilinguismo, ou multiformato. Então, falei, vamos trabalhar para que o projeto seja acessível. Que daí a gente estava indo para escolas, contando as histórias, e a gente começou a sentir a necessidade. Eu já trabalhava com inclusão, então falei, caramba, não pode ser apenas um projeto de livros, né? Aí começa a inquietude. O que mais que eu preciso fazer? E essa inquietude, ela nunca acaba, porque até hoje eu fico descobrindo novas maneiras de tornar mais acessível, mais inclusivo, enfim. E aí o projeto, aí a gente começa uma grande empreitada de como que a gente vai fazer isso, porque a acessibilidade é caro, a gente não tinha recurso, e aí é quando surge a Lei Rouanet. Aí a gente submete o projeto à Lei Rouanet, e ele é aprovado, e a gente consegue captar, e a gente consegue produzir esse material. Então, nós produzimos o material todo em braille, libras, audiodescrição e pictograma. Isso aprendi lá em Portugal. Já sabia que existia braille, libras. Na realidade, em 2016, quando eu apresentei esse livro no congresso, eu já apresentei ele assim e em libras. Eu fui para estúdio, gravei libras e apresentei ele em libras. Coloquei o vídeo e apresentei, mas somente isso, né? Ainda sem essa ideia mais robusta de acessibilidade. Aí tá, eu fui para a Alemanha. Na Alemanha, quando a Biblioteca Parque de lá me recebeu, ela falou assim, ai, que legal o seu projeto. Só que nós trabalhamos com filhos de refugiados de guerra. E ela me apresentou uma biblioteca linda, enorme, vários grupos de crianças já ali nas contações de história, nas leituras, rodas de leituras, mas tem que ter no mínimo duas línguas, por conta do público que a gente recebe, que a gente tem muitos refugiados aqui. E eu falei, oh, God, ok. Então, o que eu tenho que fazer? Ela falou, para o seu livro vir para cá, você precisa ter um livro que tenha pelo menos 2 línguas. Aí me apresentou o livro de 2 línguas até 8 línguas. Falei, tá bom. Aí voltei para casa pensando naquilo. E aí transformamos os livros em português e alemão. Então, por isso que o projeto hoje, temos hoje todos os livros em português e alemão. E todos eles também em braille. Não sei se dá para ver, ó. Tem o braille. Não sei se dá para ver, mas... Então, o que nós temos hoje? O projeto hoje, ele tem, através da Lei Rouanet, foi possível a gente imprimir 5.000 livros. A gente vai fazer distribuição gratuita desses livros em escolas e bibliotecas públicas, sendo que isso aconteceu em março. Em março começou nosso processo aí de pandemia, né? Então, nós paramos com as ações presenciais do projeto, tá? E aí os livros estão guardados, a gente está esperando, né, a vacina, porque como o nosso foco é escola, é impossível a gente pensar em ir para a escola agora. E nós fizemos algumas ações na pandemia também. Mas eu acho que a gente podia ver se tem alguma perguntinha, né? O que vocês acham? E acho que também você pode contar para a gente, Karina, como é que você chega ao nosso laboratório, como é que o Literatura Acessível se torna um dos eixos de investigação da sua pesquisa de doutorado.
porque esse é um elemento importante. Você entra no doutorado tendo a literatura acessível como um dos pilares de investigação da sua pesquisa de doutorado. Bem lembrado, tinha esquecido, Alan. Aí, nesse caminho todo, eu senti a necessidade de continuar estudando, né? Já tinha essa ideia de fazer o doutorado, estava ainda buscando, vendo aonde e tal. E aí fui fazer uma disciplina com o Alan, conheci o Alan, estudei lá, uma disciplina na Rural. E aí falei, bom, vou tentar. Aí participei do processo seletivo, e quando eu participei do processo seletivo, assim como ele falou, o meu carro-chefe era o projeto Literatura Acessível, que é um projeto que eu sou apaixonada. Então, eu falei muito dele no meu projeto de pesquisa, e eu levei muito material, eu lembro, para minha banca de seleção. Aí eu mostrei um monte de cartolina, material das crianças, alguns livros, que eu não tinha todos ainda, né, uns 5. Aí eu passei, enfim, passei para o doutorado, pensando, né, que seria ali literatura acessível só. Fazer essa interface também com as políticas públicas do Brasil e de Portugal, porque eu estava muito nessa imersão do multiformato, né, lá de Portugal. E aí fui amadurecendo junto com o Alan, ele foi trabalhando também junto comigo essa questão de que eu precisava ampliar um pouco mais a minha pesquisa, né, em termos de pensamento inclusivo, né, que a inclusão é para além do literatura acessível, e que eu poderia pensar de forma mais plural e mais ampla. E hoje o Literatura Acessível ele é um recorte da minha pesquisa, né? Ele é um dos projetos que eu vou apresentar na minha pesquisa, mas ele está lá, firme e forte, eu super animada para apresentar. E eu fiquei super feliz com a fala do Gabriel antes da gente entrar, né, Alan? Que o livro da princesa, né, esse aqui, teve já um desdobramento, e eu quero com certeza colocar isso na minha pesquisa, né? Que é o jogo, vocês fizeram um jogo, né, sobre esse livro, para trabalhar com as crianças, né? Então, também fiquei super feliz. Pois é, eu comentei... Desculpa, Karina. Comentei antes com eles, pessoal, que a gente, há um tempo atrás, produziu mesmo um jogo com base na história que a Karina fez, né? E a gente planejou, né, através do desenho visual de aprendizagem, uma proposta de aula que trabalhasse o livro também, trabalhasse o jogo. E foi muito inspirador o seu trabalho. A Milene colocou aqui nos comentários, que é a nossa coordenadora, que o nosso grupo admira muito literatura acessível. E isso é verdade. A gente assina embaixo. Obrigada. E a Karina é importante, porque esse dado é um dado importante para a pesquisa da Karina, à medida em que a pesquisa de doutorado dela é uma pesquisa de fôlego, né, um estudo doutoral, é um estudo de 4 anos. O Literatura Acessível ele se configurou como um dos projetos, porque o Literatura Acessível é um dos braços dos projetos de ação do Instituto Incluir, né, que, percebam, é tudo muito híbrido na vida da Karina, porque a Karina é muito inquieta, Gabriel, sabe assim, ela é uma incansável, uma insaciável pela inclusão. Então, o que acontece? Ela vai envolvendo tudo, assim, a vida dela é uma vida de dedicação à inclusão, com destaque às pessoas com deficiência, né? A Karina hoje preside uma OCIP, ela vai falar um pouco sobre isso, que é um Instituto Incluir, e o Literatura Acessível é um dos projetos, né, que já tem ramificações pelo Brasil inteiro, porque esse projeto, vocês não têm noção de como ele já, nessa pandemia, embora fisicamente os livros não pudessem ter sido distribuídos, eles foram socializados em e-books. Então, assim, além disso, eles estão, né, em multiformato disponíveis, tem audiolivro no site do Literatura Acessível, que já foi aqui compartilhado. Então, ou seja, tem Libras, tem a versão mesmo digital. O livro se expandiu para o Brasil inteiro. Então, assim, a Karina tem aí elementos importantes para dialogar, sei lá, por mais 2 anos, que é o que ela tem ainda pela frente, se ela vai usar esse tempo todo para o doutorado dela, sabe? É verdade. Sim. Tem muita Pessoal, a coisa gente tem aí. umas perguntas aqui que vão nesse sentido que vocês estão falando. Ó. A Carol perguntou como que o projeto vem funcionando durante a pandemia. Vocês comentaram um pouquinho sobre isso, né?
Quais ações podem fazer a literatura acessível chegar às crianças nesse contexto que nos encontramos? Vocês gostariam de comentar um pouquinho sobre isso? A pergunta está aí, Karina, na tela. Como que o projeto vem funcionando durante a pandemia, né? E quais ações podem fazer a literatura acessível chegar às crianças? Tá. Então, nesse momento, aí eu parei lá em março, né? Que a gente preparou todo um material para fazer a entrega presencial, então a gente parou por causa da pandemia, e aí a gente parou mesmo. Só que, sei lá, uns 2 dias depois, a gente falou assim, não dá para ficar parado, porque tem tanto material, o que a gente pode fazer? Porque aí, como a gente pensou assim, as escolas estão paradas, essas crianças estão dentro de casa. Imagina esses pais, né? Começaram a trabalhar home office, aí tudo isso que todo mundo está vivenciando. A gente podia pensar em alguma coisa para essas crianças terem acesso dentro de casa. E aí, o que a gente fez? A gente transformou todo esse material, todos os livros, em e-books. Eles estão disponíveis lá na plataforma, que é totalmente acessível, que é literaturaacessível.com.br, tá? Então, tem uma abinha e-books, aí tem e-books. E se descer mais um pouquinho, aí depois dos e-books, a gente pensou em fazer mais alguma coisa. A gente falou, o que mais a gente pode fazer? E aí a gente trabalhou um material, atividades educativas, né? De cada livro. Então, a gente preparou esse material, para as crianças poderem também... As escolas, e aí as escolas que voltaram remotamente, os pais, mães que estão em casa com as crianças. Então, a gente preparou esse material para as crianças colorirem, pintar, ligarem os pontos, seguirem os caminhos. Cada livro tem um material. Então, a criança lê, por exemplo, esse aqui é do menino que escrevia com os pés. Então, a criança lê a história e depois ela vem aqui para poder fazer uma conexão entre os objetos que a gente relaciona, que tem a ver com a vida do Tico, que é o personagem. Tem aqui, o melhor amigo da bengala, para ligar os pontos e poder montar o personagem. Então, a gente foi preparando uma série de atividades para que as crianças, as escolas, pudessem fazer em casa. Aí a gente pensou, a gente ia para a escola entregar os livros e fazer contação de história. Não é só a entrega dos livros, a gente faz um grande evento contando a história de um dos livros, né? Ou de todos os livros, enfim. Aí a gente pensou, por que não contar a história online? E aí a gente fez a contação de história online. Eu vi até que alguém aqui comentou no chat que já conheceu a contação, as histórias. Então, as histórias estão em libras, em audiodescrição e com legenda. Estão no YouTube Literatura Acessível. A gente disponibilizou para várias escolas. O que nós fizemos também na pandemia? A gente fez uma parceria com várias secretarias de educação e secretarias de esporte. Tá? Então, o Alan falou, né? Rizomatizou, os livros foram para todos os lugares. O próprio Alan soltou os livros chegaram na Espanha, no Chile, né? E eu acho que todos os estados do Brasil, né, Alan, receberam. Que a gente mandou. Tanto a pessoa pode baixar lá do site, né, do literaturaacessível.com.br, como a gente também mandou por WhatsApp, porque a gente fez um formato em PDF desses livros, né, para que o acesso ficasse mais fácil ainda, para que essas pessoas pudessem receber no celular e ler no próprio celular, tá? E agora, em outubro, foi setembro e outubro, acabou dia 4 de outubro, nós também fizemos uma exposição de 3 dos 5 livros lá no metrô de Salvador, da Estação Lapa, lá na Bahia. Então, ficou lá quase um mês, os livros em totens de 1,60 m, as histórias lá disponível para quem passasse, poder conhecer também o projeto. Então, foram essas as ações. Quem quiser conhecer, então, a gente tem o site, a gente tem no YouTube, gente, é disponível gratuitamente, pode usar. Quem quiser, quem estiver assistindo, que quiser usar, assim como o grupo do Rafael pegou o livro, fez um jogo, vocês podem utilizar os e-books, as histórias. Tem várias escolas usando a contação de história. Tem escola que pegou os livros e fez contação de história com os professores e mandou os vídeos para a gente, que ficaram lindos, emocionantes, assim. Então, cada um está fazendo uma coisa, é super livre, vocês podem fazer o que vocês quiserem. O material, ele é realmente para todos, tá?
Essa é a ideia, pluralizar, é gratuito, então podem usar à vontade. Tá bom? Então, isso foi muito na bacana, Karine. Tem muitos comentários aqui de professores falando que usam material mesmo. Eu vi aqui, ó, Larissa perguntou se tem algum site, aí eu falei, Larissa, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, www.literaturacessível.com.br. Lá tem tudo. Ah, vale lembrar, eu sou idealizadora do projeto, nasceu lá no meu mestrado, mas eu tenho algumas parceiras e parceiros nesse projeto que eu não poderia deixar de falar. Então, em alguns livros tem a Mariana Meira, ó, Mari Meira, tá? E no 5º livro, que não está impresso ainda, porque a gente parou a impressão por causa da pandemia, mas está lá o e-book, sou eu, Karina Alves e Elise Matos, que é uma parceira, ela é mãe de uma criança com autismo, a gente conta a história do filho dela, e está lá, é Ico e o Mundo que Queremos Construir. Então, quem quiser, pode ir lá que tem e-book. Então, temos esses parceiros e a ilustração, que é o que dá vida para os livros, que é do Rony Boom, tá? Meu queridíssimo Rony Boom. O Rony é Vera. Querido, os livros falam por si só, não precisava nem de texto, porque as imagens que ele produz são maravilhosas, as ilustrações. São maravilhosas. O Rony é fera. Todas as histórias eu falo sobre preconceito, porque não dá tempo para a gente ler a história, mas dá maior vontade de ler, né? Eu sempre falo sobre escola, os desafios da inclusão na escola, falo sobre a importância de formar os professores na área da inclusão, enfim, falo sobre o processo de reabilitação também das crianças que têm algum tipo de deficiência, como é importante a escola também dialogar com os profissionais que trabalham na reabilitação, os profissionais de saúde. Enfim, convido vocês 1000 vezes para irem lá no site, baixarem os e-books para conhecerem um pouco mais. Karine, uma coisa que a gente comentou muito, é que você tratou as histórias, né, além de trazer protagonismo para a pessoa com deficiência, tratou com muita naturalidade e leveza também os temas, né? Trouxe muita coisa positiva na história da menina de síndrome de Down, a Kaia, por exemplo, dela se tornando uma grande atleta no final. Eu acho que tipo, isso foi um aspecto que nós no grupo a gente gostou muito, porque não era uma história focada só em aspectos negativos, e tratando com naturalidade mesmo, porque é um tema natural, né? E na realidade, Gabriel, essas histórias são histórias reais que eu vivencio no meu dia a dia. Então, é assim, as pessoas elas realmente se reinventam a cada dia, principalmente no esporte, eu vejo isso diariamente. Então, realmente são histórias de leveza. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com a psicologia do esporte, que eu fui trabalhar com o paradesporto e não com o desporto, muita gente falou, mas você vai trabalhar com paradesporto, não é pesado? E aí eu ficava pensando naquilo, né? Isso há 20 anos atrás eu pensava, mas pesado? E eu não tinha encontrado esse peso ainda. E eu optei trabalhar com o esporte, porque no esporte eu via vida, eu via qualidade de vida, eu via saúde. Eu já tinha trabalhado em hospital, eu não queria, eu já tinha trabalhado em manicômio, eu não queria. Porque aí eu via peso, eu falava, tem muito sofrimento. E no esporte, por mais que fosse esporte para pessoas com deficiência, eu não conseguia ver peso, né, esse sofrimento. Eu via, pelo contrário, as pessoas buscando o esporte para poder sair daquela situação. Eu amputei a perna, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? E aí buscavam o esporte, não, eu vou ser um velocista, eu vou nadar. Por mais que eu não seja um atleta de alto rendimento, isso também é muito importante falar. Em todos os livros, eu nunca coloco alto rendimento. Por quê? O alto rendimento ele também tem um quê de exclusão, né? Porque só um chega no topo, só um chega no pódio. Todos os outros são excluídos. Mas não esse esporte de alto rendimento, mas o esporte que gera qualidade de vida, que é o esporte que a gente também deve praticar, né? É o remédio para a vida, né? É o exercício físico. Então, eu nunca consegui ver peso. Acho que por isso essa leveza que você falou. Porque traz realmente inspiração de vida, né? Com certeza. Alan, e para você, então? Você, enquanto professor, né, que já trabalhava com universidade,
Como é que foi começar a orientar esse trabalho da Karina aí? Então, orientar a Karina é se apaixonar tanto quanto ela pelo tema e pelas ações, né? Porque o projeto, na verdade, o que nos aproximou, quando nós nos conhecemos, acho que vale a pena sinalizar, porque eu acho que tem a ver com a sua pergunta. Eu estava numa exposição no Instituto de Educação, a gente faz um projeto, desenvolve um projeto chamado Inclusão, Desenvolvimento Humano e Cidadania, que é oriundo de uma disciplina que a gente desenvolve no curso de Pedagogia, porque, infelizmente, nem todas as licenciaturas na nossa universidade têm a disciplina de Educação Especial, que é uma disciplina que trata especificamente sobre processos de aprendizagem, desenvolvimento de pessoas com deficiência, público-alvo da educação especial, né? Transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades pela dotação. E a Karina, por ser uma pessoa próxima da professora Márcia Campião, conheceu uma professora do Instituto de Educação, a professora Valéria Marques, quer dizer, que foi a grande interlocutora, mediadora. A Valéria virou para a Karina e falou, olha, você precisa conhecer o Alan. O Alan é o cara que pensa em inclusão aqui no Instituto de Educação aqui da Rural. Como se ela não pensasse, né? Porque ela é professora da área também. Mas ela é mais do campo da psicologia. E eu trabalho mais com processos de desenvolvimento, aprendizagem, políticas de inclusão. E aí a Karina apareceu um dia lá na Rural, no dia dessa exposição, e aí, não, foi antes, numa palestra. Aí eu falei, olha, vai ter aí uma exposição nossa do curso de Pedagogia, aparece aí, menina, essa menina me vai para a exposição, me leva lá os companheiros e companheiras com que ela trabalha no Instituto, para fazer a exposição dos livros dela. Aí eu tenho acesso a esses livros. E aí ela começa um processo de namoro acadêmico intelectual, ela fica próxima. Eu falei, olha, eu não trabalho com literatura, eu trabalho com políticas de inclusão. Agora, se a gente entende que um projeto como o seu é um projeto, né, que é uma política pró-inclusão, né, quando fala-se de literatura e se pensa em distribuir literatura com acessibilidade, nós estamos promovendo uma política de inclusão, tudo bem, é uma perspectiva para pensar o projeto Literatura Acessível, mas eu acho que você faz mais do que isso. Aí ela começou a falar tudo que ela fazia. E ela é uma mulher de muitas faces, no sentido de gostar de trabalhar, né? Então, assim, ela faz muita coisa. Eu falei, bom, então Literatura Acessível é só uma parte do que você faz. Então, vamos fazer o seguinte, eu acho que você deveria fazer uma disciplina primeiro, para ver se a gente rola uma afinidade teórica entre o que você quer propor e o que eu trabalho. Eu trabalho com pensadores de uma escola alemã, que é chamada Escola de Frankfurt, e eu trabalho com o pensamento, né, de Adorno, Horkheimer, né, Benjamin, né, Marcuse, Habermas, ou seja, eu trabalho com a escola da teoria crítica de Frankfurt. E eu falei, Karina, vai fazer uma disciplina comigo sobre teoria crítica. E a Karina foi. E foi um casamento, porque ela se identificou muito com a perspectiva teórica. E eu acho que a teoria ela não é só algo adjacente, a teoria é lente. A teoria permite a gente identificar problemas onde não existia e ver coisas que não víamos. Isso é o que a teoria faz. A teoria descortina a realidade, né? E aí a Karina fez a disciplina. Nisso que ela faz a disciplina, ela fala assim, bom, eu vou tentar o doutorado. Eu falei, tenta aí, uai, é um processo de seleção, né? Então, você faz o processo e eu espero que você logre êxito na sua tentativa. Ela passa no processo seletivo, nosso processo seletivo é bastante cansativo, ela vai para a entrevista muito segura. Eu me lembro quando ela chegou na entrevista, eu não entrevistei, eu estava na entrevista porque eu era o professor indicado à orientação, mas eu não entrevistei. Quem entrevistou foram os professores que a gente tem essa isenção. Quem é o professor que é intencionado pelo candidato não faz perguntas, só os colegas. E eu não falei, não abri a boca, eu só olhei. E ela me abriu uma mala cheia de coisas, de livros. Os professores ficaram encantados com o trabalho da Karina. O mesmo deslumbre que eu tive quando eu a conheci. Eu falei, Karina, agora, eu acho que, enfim, ela passa no processo seletivo, ela começa o doutoramento, e essa inquietude da Karina é isso. Por exemplo, ela está aqui no 5º livro, mas ela não mencionou que ela já está pensando num 6º livro, que inclusive tem um caráter imediatista. Vocês vão ficar assim, impactados com o que vai vir por aí em breve, em termos do próximo livro da coletânea Literatura Acessível. Então, assim, a Karina é isso. Ela é uma pessoa muito inquieta
com uma cabeça muito, digamos, também provocada, né, provocativa, e que está muito incomodada com a ideia de que a gente precisa tornar cada vez mais tudo que for possível acessível a todos e todas. Então, orientar alguém com esse espírito, Gabriel, é muito fácil, né? Porque eu digo que eu não a oriento, né? Eu acho que é um processo de reciprocidade de conhecimentos. Eu aprendo muito com a Karina, isso é importante que seja dito. Eu aprendo muito com os meus orientandos de maneira geral e orientandas. Mas a Karina me retroalimenta muito. Eu acho que isso é um mérito da Karina que a gente precisa evidenciar aqui. Não sei se eu respondi. É um querido. Quer falar, Karina? É um querido, né, Gabriel? Como é que não fala depois de tudo isso, né? Realmente foi um encontro de almas. Eu amei a teoria crítica, eu não conhecia. Então, foi também um grande encontro. E amei também conhecer o Alain, que eu não conhecia. Foi através de uma professora que falou da outra, que foi para outra, que eu cheguei até ele, e ele foi muito receptivo, eu lembro como se fosse hoje, nesse dia lá, nessa grande palestra, num salão da universidade, ele me deu o cartão dele e falou, vai ter uma mostra de educação, vem aqui. E aí eu falei, tá bom, um lugar super longe de onde eu morava, era à noite, e eu falei, gente, eu tenho que ir. E aí eu fui, ainda levei, levei minha equipe inteira. Eu trabalho, eu sou fundadora, diretora-presidente de um instituto, de uma OCIP aqui no Rio, chamado Instituto Incluir, que a gente trabalha também com inclusão, com esporte, cultura, educação. E aí eu falei, gente, tem que ir todo mundo, é uma amostra muito importante, é um negócio que a gente tem que ir lá e a gente tem que marcar presença, a gente tem que participar. E aí fui com todo mundo, levei toda a equipe, levei meus livros e fui toda animada. Cheguei lá, estava tendo aquele evento com vários professores, muita gente da pedagogia, eu falando, meu Deus, eu sou psicóloga, não estou vendo um psicólogo aqui, mas está tudo certo, a gente se adapta, né? E aí tinham materiais maravilhosos, assim, que não faziam parte da minha realidade de trabalho, que são materiais que os professores, né, que as professoras e os professores montavam, um material reciclado para poder utilizar dentro da sala de aula com as crianças. Eu achei aquilo tudo incrível. Eu falei, meu Deus, um novo mundo se abre. E aí eu falei, eu tenho que conseguir ficar nesse lugar. Eu tenho que conseguir entrar nesse lugar, estudar com essas pessoas, fazer parte desse grupo. E aí eu comecei a investir, como a Alan falou. Assistir a aula e a produzir, que é o que eu sei fazer. Produzir, trabalhar, pensar, criar. E aí eu comecei a tudo pensar junto com o laboratório, né? Hoje, minha vida de trabalho, de pesquisa e de estudo está totalmente associada ao laboratório. Então, tudo que eu penso muito para o Instituto, porque é o que eu lidero, né? O que eu estou coordenando. Então, penso os projetos, assim como literatura acessível, que eu estou apresentando aqui hoje, e aí eu penso junto para o laboratório, com o laboratório. Para mim, hoje é uma coisa só. Então, foi o que o Alan falou, eu não tenho muitas dificuldades quando alguém me propõe algum desafio. Pelo contrário, isso me estimula. Então, eu vou criando e fazendo, se vai dar certo ou se não vai, eu não sei, mas aí, assim como o primeiro livro que eu falei que seria um projeto piloto, para ver se o público ia aceitar, é assim que eu faço. Eu recebi muitas críticas. Algumas escolas falaram, mas os seus livros têm histórias tem acidente no meio, né? Porque o da menina que perdeu a perna, o menino que escrevia com os pés, os dois sofrem um acidente. Então, algumas pessoas falaram, isso para criança não é muito legal, porque, tem um acidente. Aí eu falei, gente, isso aí para mim não é nada. Nem me abalou, porque eu falei, é vida real, tem acidente, sim, isso é história verdadeira. As crianças precisam saber que isso existe, isso significa que é um dos pilares do projeto Literatura Acessível, que é comportamento preventivo. As crianças precisam saber como se comportar de forma preventiva, por exemplo, ao atravessar as ruas, olhar para os dois lados, usar filtro solar, usar cinto de segurança. Então, tudo isso a gente aborda. Quando a gente vai contar a história, não é apenas uma história lúdica, quer dizer, é uma história lúdica e divertida, mas a gente tenta sempre abordar temas que essa criança também possa levar para a vida dela
algo que vá servir para que ela tenha uma vida saudável, segura e responsável, né? Em relação a ela e em relação ao outro. Porque quando a gente fala de inclusão, a gente está sensibilizando para o outro, para uma vida plural, para a diversidade, mas também em relação à própria pessoa, porque a gente sabe que as deficiências adquiridas estão aí, né? Então, elas existem e as pessoas precisam ter essa informação. E aí é quando eu me lembro da minha professora lá na banca do mestrado falando: pense nas crianças, a gente precisa mudar o mundo e vai ser através das crianças. Então, é isso aí. É através das crianças que a esperança se renova, né? Alguma Pessoal, pergunta? a gente está agora nos nossos... Sim, a gente está agora nos nossos 15 minutos finais. A galera começou a mandar umas perguntas bacanas. Tem uma aqui do Luiz Rezende. Ele está perguntando sobre a relação do trabalho com os ODS da ONU. Sim. Então, todo o trabalho que a gente desenvolve no Instituto, ele tem um alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que tem como lema não deixar ninguém para trás. Esse é o lema central. E aí dentro são 17 objetivos, é um pacto com vários países, e a gente tem alinhado alguns objetivos, tá? O Literatura Acessível, a gente está alinhado com o objetivo 4, que é assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Então, o que é isso, né? A gente, quando se propõe a caminhar de mãos dadas com esses objetivos, a cada ação e a cada atividade que a gente propõe e promove dentro do projeto, a gente tem sempre isso aqui em mente, né? A gente fica o tempo inteiro lendo isso aqui pensando, será que a gente está assegurando uma educação inclusiva, equitativa, de qualidade? Então, por isso que eu falei, né? O projeto, ele está sempre em transformação, ele não é isso que eu estou apresentando aqui hoje, e acho que ele nunca será sempre uma coisa estática. Ele vai estar sempre se movimentando, ele vai estar sempre com algo novo, ele vai estar sempre trazendo uma novidade, né? Se hoje alguém falar aqui para mim, Karina, você conhece uma caixinha vermelhinha que você aperta e aí sai borboletas e as pessoas conseguem enxergar de uma maneira diferente? Eu vou falar, não conheço, mas eu quero conhecer. Quem sabe o projeto também não pode ter essa caixinha vermelha, né? Se for para melhorar e ser mais acessível. Então, o projeto está em transformação e a gente está sempre pensando nesses objetivos, tá? No projeto Literatura Acessível é o objetivo 4, porque está ligado à educação e é um projeto extremamente educativo, embora ele seja também muito cultural, mas ele está com a vertente dele toda voltada aí para a educação, para o processo de ensino e aprendizagem, para a inclusão dentro da escola. Então, é o objetivo 4, tá? Lui que perguntou. A gente tem uma pergunta aqui da professora Milene Santiago, que ela fala: temos feito uma análise do multiformato do Literatura Acessível com base no desenho universal para aprendizagem. Se vocês veem alguma relação. Se vocês quiserem falar um pouquinho sobre isso, Alan, pedi também para você divulgar o trabalho do LEPED, por favor. O pessoal com certeza tem interesse. Não, então, a gente pode... Oi? Quer responder essa? Falo. Então, primeiro a gente tem que caracterizar o que a gente está entendendo por desenho universal de aprendizagem, né? Que é, de uma maneira mais simplificada, um modelo prático, né, que visa ampliar oportunidades de desenvolvimento para os estudantes, né? Considerando as múltiplas possibilidades e potencialidades humanas. É isso que é desenho universal de aprendizagem, né? Considerar as potencialidades e planejar dentro dessas características, né? Nesse sentido, eu vejo, indubitavelmente, relação íntima entre multiformato, multilinguismo e desenho universal de aprendizagem, que está considerando as diferentes potencialidades e possibilidades de acessar, por exemplo, o conhecimento, que no caso são as histórias de vida que nos ensinam sobre as vidas. Por isso que essa live, imagino, se intitula Literatura Acessível e Histórias de e para Inclusão, né? A gente fala lá de inclusão e promove inclusão, né?
Então, indubitavelmente, o projeto Literatura Social... Antes de discutirmos aqui, eu acho que a gente tem discutido mais, assim, mais afinco esse conceito de desenho universal, que não é, isso é importante que seja dito, né? Ele vem lá do campo da arquitetura, pensando a ideia de universal para todos, numa outra dimensão, e que tem sido apropriado nos últimos anos pelo campo da educação, né? Pensando como desenho universal, as diferentes possibilidades de construção humana e de significação para as diferentes subjetividades. A gente tem usado isso com mais recorrência na educação nos últimos anos. Então, o multilinguismo, para mim, e o multiformato são dimensões desse universal, né, para a aprendizagem. Então, sem dúvidas, tem relação. No âmbito do nosso laboratório, a pesquisa da Karina é pioneira, né? É a primeira tese de doutorado que vai ser defendida no laboratório, com essa perspectiva, até porque, repito, a discussão sobre literatura acessível é apenas um dos pilares, talvez o central, mas um dos pilares da investigação dela. Ela discute muitas outras ações que ela desenvolve no Instituto Incluir, com foco na parceria público-privado, porque, se vocês observarem, o projeto só foi possível de ser materializado porque foi aprovado na Lei Rouanet, ou seja, é uma parceria público-privado, né, no sentido de que é o dinheiro privado sendo utilizado na produção de material que vai ser usado na escola pública. Então, é uma função um pouco inversa do que a gente viu historicamente na educação especial. E que agora, inclusive, é uma crítica que eu estou fazendo aqui, pública, querem voltar, né, com o dinheiro público para a instituição privada, na Política Nacional de Educação Especial. O caminho que a Karina faz é um caminho contrário, que é a captação de recurso privado para utilizar na escola pública. E quem constrói esse material que vai ser usado na escola pública é a universidade pública. No caso, a Rural e o laboratório que a Karina pertence, junto com o Instituto Incluir. Então, é um movimento bastante interessante que vai numa direção contrária do que a Política Nacional, agora pelo Decreto 10.502, está tentando reviver, e que eu espero, tenho uma esperança racional que não avance, que em algum momento essa política seja revogada. Mas nós temos vários canais de comunicação, nós temos o nosso site também, que é o leped-ufrj.com.br. Nós temos mídias sociais, tem Leped UFRJ no Instagram, no Facebook, no YouTube. Nós temos programas semanais no YouTube. Às terças-feiras nós temos materiais para ajudar as famílias que estão nesse momento do isolamento, com crianças e jovens com deficiência, no processo ali de formativo, não vou chamar de escolarização, mas no processo formativo ali, de mantê-los proativos na aprendizagem. Às sextas-feiras nós temos encontros como esse, o nosso canal, só que o nosso chama Papo de Inclusão. Toda sexta-feira no nosso canal Leped UFRJ, lá no YouTube. Aos domingos, nosso laboratório, junto com o laboratório do LAPEAD, da UFRJ, lá da professora Mônica Pereira dos Santos, nós temos um trabalho junto, coletivo, chamado Panacademia Convite 20, que é um programa que a gente dialoga com diferentes interlocutores sobre temas diferentes da inclusão. Então, assim, a gente é um grupo muito inquieto, sabe, Gabriel? A gente faz muita coisa. A galera gosta de trabalhar. Não, e aí a gente agradece porque todo mundo sai ganhando com o resultado desse trabalho de vocês, né? A gente está caminhando para o final aqui. Eu acho que tem mais uma perguntinha, talvez tempo para a gente fazer mais uma pergunta aqui, que eu acho que se relaciona até um pouco com o que você falou, Alan. Inclusive, obrigado por se posicionar aí. Até o nosso projeto usa do mesmo posicionamento que você. A gente tem lá no nosso Instagram a professora Catiúcia falando um pouco sobre isso. Mas a professora Milene fez outra pergunta voltando para essa questão da escola pública, né? Como que é feita a divulgação desse trabalho nas escolas públicas? Como é que é essa preocupação? Karina. Oi. Então, professora Milene, né? Uhum. A gente faz, através de parcerias com as secretarias de educação, e também a gente faz contato local. Por exemplo, a gente precisa distribuir esses livros
em várias capitais do nosso país. Então, o que a gente faz? A gente faz contato com escolas das localidades que a gente vai distribuir os livros, ou bibliotecas públicas, e a gente pergunta se eles querem receber, a gente explica o que é o projeto, o que contempla, além da distribuição dos livros, também a contação de história, a escola precisa separar um tempo, né, uma tarde, uma manhã, ou uma tarde, uma manhã, enfim, dependendo do número de alunos, para poder receber a nossa equipe, para poder fazer um evento. Então, a gente leva todo um material, uma equipe junto para poder fazer. Então, o contato ele é feito assim. A divulgação, a gente que entra em contato com as escolas ou através de secretarias de educação. Então, é a entrada que a gente tiver. Não tem nenhuma receita, assim, inicial. Mas, por exemplo, agora na pandemia, a gente já viu que foi super tranquilo, né? Essa comunicação foi super tranquila quando a gente começou a fazer o contato com as secretarias. Elas receberam super bem, a gente assinou termo de parceria, disponibilizamos as contações de histórias, os e-books. É super tranquilo, porque na realidade a gente está devolvendo para a sociedade, né? Um trabalho. Então a gente só quer contemplar mesmo com esse material e com esse conceito, né, de inclusão. A gente quer levar, na realidade, os livros nada mais é do que a gente dar voz às pessoas com deficiência. Todos os livros são sobre pessoas com deficiência. Então, a gente quer dar voz e quer devolver isso para a sociedade. Então, sensibilizando e de maneira lúdica, né, através do público infantil. Então, se alguém não quiser isso, né, vai ter alguma coisa de errado, né? E aí, eu até separei, vou aproveitar esse tema, essa pergunta da professora Milene, como a gente está caminhando aqui para o final, eu separei uma frase do Bauman, que é um dos autores que eu tanto me debrucei na minha pesquisa de mestrado, que ele diz o seguinte: na era da informação, a invisibilidade é equivalente à morte. Então, é para a gente sair daqui hoje, né, pensando quantas vezes a gente mata porque a gente não vê, né, ou porque a gente não quer ver. Essa tamanha invisibilidade que às vezes a gente coloca as pessoas com deficiência, ou as pessoas também sem deficiência, né? Tamanha é a nossa diversidade humana e quantas vezes a gente exclui pelo simples fato da gente não querer enxergar. E a gente está, nesse ato de não querer enxergar, a gente está matando essa pessoa, porque essa pessoa existe. A gente está aqui falando de pessoas, né? Então, se a gente simplesmente não vê, ou não fala, ou não deixa essa pessoa falar, a gente está matando com certeza, né, essa pessoa. Então, que a gente possa também pensar nessa perspectiva e tentar, né, sermos pessoas melhores. Karina, muito necessária a sua fala, e eu acredito que eu falo por todo mundo que o seu trabalho ajuda a dar visibilidade para essas pessoas, né? Então, obrigado também por ter se disponibilizado para vir apresentar aqui para a gente e por tudo que você faz e tem feito aí. Professor Alan, se você quiser também dar algum recado para o pessoal agora, que a gente está encerrando. Eu só quero agradecer, reiterar os nossos agradecimentos às professoras Milene, a Catiúcia, que não, a gente tem um tempo... Na verdade, nós participamos recentemente de uma live juntos, elas falando sobre inclusão no ensino superior, as experiências aí da UFJF, lá no nosso programa, né, lá o Pan Academia, que eu já me referi anteriormente. Agradecer a você, Gabriel, a gentileza de estar conosco aqui e de nos dar esse apoio dialógico. As intérpretes e os intérpretes tão necessários, né, por tornar esse espaço mais acessível. Gratidão, gratidão. E, enfim, estamos sempre aí à disposição para continuarmos dialogando. Obrigada Pessoal, a todos e todas. Ai, desculpa, Carmen. Pode falar, por favor. Oi? Pode falar. Pode falar. Posso? Pode falar. Só quero agradecer também todo o grupo da Universidade Federal de Juiz de Fora, Gabriel, professora Milene, Alan, a intérprete, que eu não lembro o nome agora, o intérprete Gabriel,
Muito obrigada também a todo mundo que está aqui no chat. Já temos 51 pessoas aqui participando com a gente. Obrigada pela interação. E boa tarde. E é isso aí. Um grande beijo. Seguimos. Até a próxima. Pessoal, então, semana que vem a gente vai voltar com os diálogos sobre inclusão. A gente vai falar sobre ser mãe acadêmica. Vai ser um papo muito bacana com as meninas aqui. Gostaria de ressaltar os elogios hoje, que refletem o agradecimento que a gente tem por vocês virem apresentar esse trabalho de vocês. Já inspirou a gente, inspirou muitas pessoas nos comentários também. Só elogios, trabalho maravilhoso, pessoal falando que utiliza os livros. Muito obrigado a vocês por terem tirado um tempinho da agenda de vocês para virem falar com a gente. É uma conversa super necessária, a gente fica muito agradecido. O grupo agradece muito. Lembrando, pessoal, que o certificado já está aí na descrição. A Pró-Reitoria de Extensão também já está resolvendo a questão dos certificados no mês passado. E semana que vem a gente está de volta. Obrigado, então, Karina, Alan, todos os nossos espectadores aí, professora Milene, pessoal do projeto, nossos intérpretes que ajudaram a gente hoje a tornar a nossa conversa mais acessível, todo mundo. E a Carol, que infelizmente não conseguiu mediar a live hoje, mandar um beijo para ela. A gente fez uma substituição aqui, mas ela ressaltou o carinho que ela tem pelo tema e pelos apresentadores aqui com a gente hoje. Então, obrigado, pessoal. Boa tarde para todo mundo e até semana que vem. Tchau, obrigado. Tchau.